Vocês estão bom? Sim. Ah, tem uma boa ali. Vocês estão bom? Sim. Aê. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Como vocês sabem, nós estamos entrando aí numa nova série no Vertical. E nós vamos falar sobre o que nós vamos falar? Cristo. Coração. Relacionamentos. E o nome dessa série, nós demos o nome para ela de Na Moral, né? Na Moral. Nós vamos falar sobre... Então assim, ó, uma dica bem importante para você que namora e para você que não namora: venham em todos os verticais desse mês, porque a gente entende que o que vai ser falado nesse mês é bem pontual para nós, como geração, nesses dias. Então nós vamos falar sobre namoro, noivado, casamento, né? E nós vamos estar trazendo pessoas diferentes para estarem falando aqui no Vertical. Hoje eu vou trazer uma palavra bem breve aqui, só para nós termos um pontapé inicial, e nós vamos ter algumas pessoinhas bem especiais aqui que vão estar compartilhando algo da parte do Senhor também com relação a relacionamentos. Beleza? Então eu quero que você abra comigo 2 Coríntios, capítulo 6. Já se coloca de pé também, para nós honrarmos a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Todo mundo achou? Respondam, galera, me ajuda aí. Todo mundo achou? Se você não achou... Ali achou também. Então vamos lá. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Pai querido Deus, essa é a Tua palavra, Senhor, e nós queremos que o Senhor tenha algo para falar aos nossos corações na noite de hoje. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui, Pai, com os nossos corações e a nossa mente aberta para aquilo que o Senhor deseja ministrar, Senhor, em nós, Deus. Que nós possamos estar totalmente dispostos a receber do Senhor, Pai, e que eu e nem aqueles que estarão aqui, Pai, estejamos, Pai, aqui atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então pode sentar. Então o tema dessa mensagem aqui é andando juntos. E por que andando juntos? Porque nós precisamos uns dos outros para andarmos juntos. E num relacionamento, andar junto faz todo sentido. Eu e a Jaque, nós estamos casados há 17 anos. Vamos fazer 17 agora, finalzinho de mês. Então, 17 anos juntos é andar junto mesmo, né? Então, no tempo bom, no tempo ruim, e faz parte do relacionamento isso. E aqui, quando Paulo está escrevendo isso, ele fala aqui sobre o jugo. E o que é o jugo? Bota a primeira imagem para mim lá, meu querido. Jugo, o famoso canga aqui no Brasil, em alguns lugares. O jugo foi. De novo. Nada. Enquanto ele vai colocando ali, eu vou falando. O jugo, ele é uma peça de madeira, geralmente usada na agricultura, geralmente não sempre, né? Usada na agricultura, colocada sobre os pescoços de dois animais, para que eles possam trabalhar juntos, puxando um arado ou uma carroça de forma alinhada.
Não vai conseguir, meu querido. Tá quase. Não, a internet tá boa, né? Tipo, vou ajudar você aqui. Isso aqui é a canga. É o famoso jugo. Né? Geralmente é colocado em cima de dois animais, do pescoço deles, para que eles possam dividir a carga e carregar, né? Seja uma carroça, seja um arado para arar a terra. Então vocês podem ver que aqui, ó, eles estão presos pelos pescoços na mesma madeira. Então isso aqui é o jugo. Então, quando Paulo está falando aqui, não se ponham em jugo desigual, não carreguem um peso com uma pessoa que não é isso aí. Não se coloque nesse lugar de você distribuir um peso, carregar um peso com uma pessoa que não pensa a mesma coisa que você, com relação aí, ó, a anterior, a outra. Essa ali eu vou usar daqui a pouco. E só funciona daqui a pouco, só funciona de vez em quando. Então, e aqui nessa foto que eu mostrei, são dois bois, né? Por coincidência, os dois bois da mesma cor, mesmo tamanho. Por quê? Porque eles estão carregando o mesmo jugo, né? Eles estão carregando esse mesmo jugo. Então, ele une esses, né, a característica, né? Ele une os dois animais, obrigando-os a andar na mesma direção, no mesmo ritmo e com o mesmo propósito. Né? Então, esse é o propósito, é a característica do jugo, é fazer com que eles andem no mesmo caminho. Né? Se os animais eles forem diferentes, aí ó, acho que não era essa que eu te mandei, mas não, tá do avesso só, é assim. Então ali, né, o jugo ali, ó, o negócio do pescoço dos dois ali, que vai fazer com que os dois andem para o mesmo lado, da mesma forma, e tudo mais. Então, se eles forem diferentes, por exemplo, igual a outra imagem que ele mostrou antes, coloca a outra lá agora, a do jumento com o boi, você vai perceber que, cara, jumento quando empaca, nem o boi arrasta, né? Então imagine quando os dois estão na mesma canga, no mesmo jugo ali, bota os dois para arar uma terra. Quando o jumento empacar, não vai, não adianta. Pode bater, pode fazer o que for, o jumento não sai do lugar. Então, isso acontece quando nós nos colocamos num jugo desigual com outra pessoa. E aqui, Paulo fala abertamente no jugo desigual com descrentes. Nós como cristãos, né, nós orientamos para você que pretende namorar, pretende entrar num relacionamento, procurar alguém que tenha a mesma fé que você, né? Por quê? Porque geralmente ocorre de esfriar na fé, porque você vai estar puxando para um lado e a pessoa para o outro. E agora eu quero fazer uma dinâmica do jugo desigual. Quero dois voluntários. Voluntários ou eu puxo. Aí, mais um. Vem aqui, Júlio. Pode, vem aqui. Amarra eles pra mim. Pode ser na cintura, fazer na cintura. Acho que vai do outro lado lá, pra ficar no mesmo. Muda de lado você com o Júlio. Tem que ver. Isso, deixa eu amarrar aqui no canto pra ficar. Qual dos dois vai pra cá? O microfone, não dá pra escutar. Vamos fazer de conta que essa corda é um jugo. Eu procurei alguém que tivesse um jugo
para trazer. Não achei. Eu pensei em fazer, mas... Suponhamos que os dois estão com o jugo. No pescoço não, que senão ia machucar eles, né? Mas, quando uma pessoa, elas estão no mesmo jugo, o que acontece? Vão até lá na porta lá e voltam, os dois. Quando a pessoa está no mesmo jugo com a pessoa que pensa da mesma forma, tem a mesma fé que ela, o que acontece? Elas vão andar, o jugo vai ajudar elas, certo? Por quê? Porque elas vão andar no mesmo ritmo, no mesmo tempo, vão estar com o mesmo pensamento, eles sabem para onde os dois vão juntos. Mas e agora quando o jugo é desigual? Eu quero que eles vão lá para frente. O que acontece? Cada um está indo para um lado. Quem que é o jumento? Desamarra os dois para mim ali. Não dá para cortar, que essa corda eu peguei da decoração. Depois ela saiu. Vai ter que sentar. Vamos ter que sentar juntos. O que acontece quando está num jugo desigual? Cada um quer para um lado. Cada um tem a sua fé. Então cada um tem o seu Deus. Cada um pensa de uma forma diferente. E eles não vão andar do mesmo lado. E geralmente quando uma pessoa cristã ela se envolve com uma pessoa que não é cristã, quase que por via de regra a pessoa não cristã acaba levando a pessoa cristã para o outro lado. Por quê? Porque você vai querer orar, a outra pessoa não vai querer. Você vai querer jejuar, a outra pessoa não. Você não vai querer beijar, a outra pessoa quer beijar e umas coisinhas a mais. Então, por isso que o jugo desigual, ele não é interessante para nós, como cristãos. Porque nos força a fazer coisas que talvez um dia você pensou que você seria incapaz de fazer. Mas, talvez por amor àquela pessoa, você vai acabar cedendo. E nós temos alguns relacionamentos na Bíblia que mostram esse jugo desigual. Juízes, capítulo 16, eu vou ler alguns versículos aqui, que é a história de Sansão e Dalila. O que aconteceu com Sansão e Dalila? Sansão, com seu cabelão, desculpa, Eric. Sansão com seu cabelão ali, né? Ele tinha uma super força. E ele se apaixona por Dalila. Versículo 4. Depois dessas coisas ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila, a maior mulher da Bíblia. Vocês sabem por quê, né? Dalila. Essa é do Eric. Falei que você ia gostar hoje, Eric. Então ele se apaixona por essa mulher. E repare que essa mulher, ela não faz parte do povo de Sansão. Não faz parte ali. Ela é de outro povo, do Vale de Sorek. E ele se apaixona por ela. Eles não têm a mesma fé. Então, ele começa de rolo com ela ali, tem os seus dates, ele sai, né, conversa, faz outras coisas, né, porque eles estão muito tempo juntos. Versículo 16. Importunando-o o tempo todo. O que ela fez? Importunou ele. Ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Isso aqui é algo nítido num relacionamento onde as duas pessoas pensam de forma diferente, onde a sua fé é diferente. Ou você esgota a outra pessoa importunando, não, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Ou ela te esgota, não, fique em casa, para que ir hoje? Não. Ah, certo, não precisa servir, fique em casa. Não, por quê? Não, só um beijinho, não, só um maço. Versículo 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E o que acontece? Ela
raspa a cabeça dele, eles prendem ele, furam seus olhos, ele é preso pelos braços e ele se torna um homem qualquer. Né? No 21 vai dizer isso: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha o resultado de um jugo desigual. Um cara que tinha um poder que o Senhor deu para ele, que era a força, que ele derrotou muitos inimigos, agora está ali cego, sem poder fazer nada. Por quê? Por uma paixão que o levou para isso. Aí nós temos outro, Salomão, o homem mais com uma maior sabedoria, o cara que teve a maior riqueza. 1 Reis 11, 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Então aqui você já vê vários povos que não eram o povo dele. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. 1000 mulheres. Aqui um extremo de 1000 mulheres fizeram ele desviar, mas uma só é capaz de desviar qualquer homem. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa de Sidônios e Moleque, e aqui vai falando de todos os deuses a quem ele foi prestando culto, a quem ele foi levantando altar e queimando incensos a eles e tudo mais. Versículo 9: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Deus já tinha falado para Salomão: cara, você está indo por um caminho do qual eu não aprovo. E muitas das vezes o Senhor fala para nós: cara, isso não é legal. E se a pessoa tem um discipulador, uma discipuladora, vai conversar com um discipulador, ele vai falar assim: cara, eu não acho legal não, vamos pensar, porque não, mas eu estou evangelizando. Não funciona. Versículo 11: então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Então, não pegou só para ele, pegou para o filho dele, o cara que ia herdar tudo. O filho perdeu porque o pai se desviou, porque o pai teve um jugo desigual. Outro exemplo, o povo de Israel e os seus casamentos com povos pagãos. Neemias 13 vai dizer assim, versículo 23: além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Aqui o povo de Israel também se corrompeu. Ele também se corrompeu. 24: a metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Chegou ao ponto deles não saberem falar a própria língua, de tão misturado que eles estavam. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles,
Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos, ou com vocês. Neemias era bravo, velho. Neemias era bravo. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, olha ele falando Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Neemias aqui repreendendo o povo, porque o povo se corrompeu. O povo trocou a aliança que eles tinham com o Senhor por causa de mulheres estrangeiras. Então, parece que é muito, mas não é bem assim. Tem casamento que dá certo. Sim, realmente, existem alguns casamentos que dão certo. Que a pessoa, o cônjuge, ele se converte, ele vem para o Senhor, e realmente ele tem uma virada na vida dele. Só que na grande maioria não é assim. E a palavra está nos dizendo isso. Grandes reis caíram por causa disso. É muito fácil para nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Começa com uma conversa torpe, numa roda, que antes não fazia parte do seu vocabulário, mas aí já começa a entrar, já não faz mais tanto mal, né? No meio desse negócio todo. Um convite para um rolê que antes você não iria, agora você vai porque a pessoa te convidou. Começa por aí. Você começa a abrir pequenas exceções. Não, mas é só um rolezinho, é só uma saidinha. Não, é só isso. Não vai dar nada. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Começa com uma companhia. E tudo bem, nós estamos inseridos num contexto onde nós não podemos viver apenas como os crentes. Não tem como nós morarmos dentro da igreja. Nós trabalhamos com pessoas que não comungam da mesma fé que nós. Nós estudamos com pessoas que não têm a mesma fé que nós, não creem no mesmo Deus que nós. E isso vai ser normal, vai ser para o resto da nossa vida assim. Mas nem por isso nós devemos seguir ao que essas pessoas nos dizem. Muito pelo contrário, nós temos que influenciar e não ser influenciados. E relacionamento, ele não é apenas sobre sentimento, sobre sentir algo por alguém. É sobre direção. Você pode até amar alguém, mas se essa pessoa estiver indo para outro caminho, vocês não vão chegar juntos a lugar nenhum. Uma pessoa pensa no futuro, não, vamos pensar aqui, precisamos de uma casa, um trabalho estável, né? Pensar num futuro aqui, que quando nós ficar velho, não, para que isso? Vamos viajar, vamos gastar, comida. O que vai dar? O que vai acontecer quando ficarem velhos? Pensamentos diferentes. E isso pode acontecer mesmo com pessoas de dentro da igreja. Com duas pessoas crentes, pode haver esse julgo desigual. Com pensamentos divergentes. E quando isso acontece, muito menos ainda, essas pessoas elas vão estar no centro da vontade do Senhor. Não vão chegar lá, porque vai estar cada um puxando para um lado. Não tem como estarem no centro da vontade do Senhor. Amós 3,3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Duas pessoas que não estão de acordo com um assunto, elas vão conseguir ir para o mesmo lado? Vão conseguir caminhar juntas, andar juntas? Com os pensamentos diferentes? Não tem como. Você não vai querer nem estar perto daquela pessoa. Deus não quer que você namore ou apenas se case, que você apenas tenha uma pessoa para passar os dias da sua vida.
Ele quer que você construa um propósito eterno com alguém que ande com Ele. Porque antes de você casar com uma pessoa, de você ter uma pessoa, por exemplo, eu sou casado, né? Eu sou casado. Antes de a Jaque me amar, eu espero que ela ame o Senhor mais do que a mim. Porque ela não é a primeira na minha vida. O Senhor é o primeiro na minha vida. Oxe! Cadê? O Senhor é o primeiro na minha vida. Eu amo mais o Senhor do que ela. E eu espero que seja recíproco da parte dela isso. Amém. Esse é o fundamento. É que nós andemos juntos para o mesmo caminho. Que eu e ela, nós trilhemos um caminho para o Senhor juntos. Agora, se for para ela ir para um lado e eu ir para o outro, aí não dá certo. Não tem como. Para isso você precisa andar com pessoas, andar com quem tem o mesmo jugo. Que é o que nós vimos aqui, o mesmo jugo. Porque em algum momento todos vão dividir um jugo com alguém. Não tem como você andar a vida toda sozinho. Precisa ser dividido esse jugo. E qual que é esse jugo? É a mesma fé, o mesmo temor, a mesma paixão pelo Senhor. Esse é o jugo que nós devemos dividir com as pessoas. Andar no mesmo caminho, buscando o mesmo Senhor, amando a Ele. Então, que nós possamos pensar primeiramente assim: aonde eu estou amarrando o meu burro? Com quem eu estou amarrando o meu burro? Porque isso vai fazer toda a diferença no futuro, no teu futuro. E dito isso, eu quero chamar a turma para vir para frente. Rodrigo, Jéssica, minha esposa, Pamela.